Boa noite a todos e todas. Quero agradecer em nome da SMDU a presença de todos em mais essa atividade devolutiva da revisão participativa do Plano Diretor Estratégico. Nós estamos na 4ª etapa, nós já tivemos uma primeira etapa, que foi a etapa de avaliação do PDE de 2002 e a cidade que temos. Tivemos uma segunda etapa, que foi a etapa de oficina de construção coletiva de propostas. Tivemos uma etapa intermediária, que foi de sistematização de todas as contribuições que vieram. E agora nós estamos apresentando a minuta oficialmente para a sociedade. A minuta está disponível no site para conhecimento de todos desde o dia 19 de agosto, e, a partir do dia 21, nós abrimos também a plataforma colaborativa, que é a minuta, com a possibilidade das pessoas incluírem suas considerações, proposições de alteração, de supressão, enfim, já dentro do próprio texto da minuta. Essa atividade, então, aqui vai ser organizada da seguinte forma: nós vamos ter uma pequena apresentação breve, de no máximo 30 minutos, né, fazendo uma introdução à discussão da minuta. Depois nós vamos abrir para a plenária. A nossa ideia inicial é garantir pelo menos 20 inscrições, né, de falas, para as pessoas poderem se colocar. E eu peço, em nome de SMDU, que as pessoas tentem localizar, quando vierem falar, localizem, digam de onde vem, e também localizem a que parte da minuta a sua colocação se refere, para facilitar, inclusive, o nosso registro e posterior sistematização das contribuições. Então, nós vamos abrir para a plenária. A cada 5 inscrições, a ideia é que a fala volte para a mesa, para que a mesa possa fazer algumas considerações, esclarecimentos, né, na medida da solicitação da plenária. E a ideia é que cada um tenha de 3 a 5 minutos de fala. Nós podemos avisar quem estiver falando, quando os 3 primeiros minutos, depois voltamos a avisar um pouco depois. E a ideia é que, se os presentes conseguirem respeitar o tempo de fala, conseguirem, né, ocupar esse tempo de fala ou menos, a gente consiga, inclusive, mais inscrições além dessas 20, além dessas 20 primeiras. Tá certo? Então, eu peço aqui... e o importante dizer para vocês que a plataforma colaborativa, ela continua aberta até sexta-feira, né, dia 6, à meia-noite, para receber as contribuições, de novo, de alterações, supressões, né, à minuta. Quem entrou já na plataforma viu, acho que a gente coloca daqui a pouco também, expõe isso para vocês. A gente pode fazer as nossas contribuições a cada artigo e dentro de cada inciso, né? Ela está bastante fácil para manusear. Além disso, quem quiser fazer contribuições por escrito agora e já deixar para nós, tem um formulário disponível na entrada. Acho que alguns receberam pelo menos um, né, formulário, mas podem pegar mais, e, enfim, para já deixar por escrito para nós, que a gente vai fazer, então, a sistematização disso, publicizar, como fizemos na segunda etapa, todas as contribuições, e incorporar, na medida do possível, na revisão dessa minuta à disposição. Então, eu convido agora para a composição da mesa e para a abertura dos trabalhos o diretor de Deuso, Daniel Montandon, que vai coordenar os trabalhos. Convido também Kazu Nakano, diretor de urbanismo, que vai acompanhar também nossas discussões e ajudar a resposta à plenária, e o secretário Fernando Melo Franco, que vai coordenar os trabalhos iniciais. Obrigada pela presença de todos. Boa noite. Vou falar e a gente já desce. Boa noite a todos e todas presentes.
Então, dando início aqui à nossa audiência pública, e já dando início aos trabalhos após as orientações da Núria, e para ser bem prático, eu vou passar direto a palavra ao secretário Fernando Melo Franco para fazer uma breve apresentação, e eu e o Cazu, a gente vai acabar acompanhando ali de baixo, e depois a gente recompõe a mesa para a etapa das falas, para as inscrições, e para a gente fazer aí um diálogo com as questões que forem trazidas à mesa. Então, por favor, Fernando, com a palavra. Boa noite para todos vocês. Boa noite para todos vocês. A gente quer aqui fazer uma conversa o mais franca e informal possível, tentando apenas, como foi combinado em todo o grupo, o conjunto de audiências e reuniões que a gente está promovendo, a discussão prioritária de dois títulos do plano diretor, a saber, os objetivos e princípios que regem todo o pensamento, a estrutura da minuta aqui proposta, e o título seguinte, que é da ordenação territorial, onde justamente a gente vai apresentar o nosso projeto de cidade, as nossas estratégias territoriais, sobre as quais incidirão, então, todo um conjunto de instrumentos que darão a oportunidade do poder público de orquestrar todo o processo de transformação, de qualificação da cidade, que são processos tão necessários. Eu vou, de fato, tentar ser bem breve, me ater aí aos 30 minutos iniciais. Não vou falar, como já disse, da minuta como um todo. Entretanto, a gente está aqui aberto para a etapa seguinte, quando passarmos a palavra para vocês, para esclarecermos toda e qualquer dúvida que, porventura, apareça. Bom, a minuta está organizada em 6 títulos, né? Como vocês podem colocar. Eu, na verdade, vou ter a minha fala prioritariamente no título 2 da ordenação territorial, mas, para isso, eu também vou ter que adiantar um pouco do título 4, que são das ações prioritárias. Por quê? Porque parte da lógica que rege toda a elaboração do plano visa não apenas a gente aqui construir uma carta de boas intenções, uma carta de diretrizes, mas a gente efetivamente sinalizar no território, no espaço da cidade, onde é que as ações prioritárias, os investimentos prioritários são necessários de serem feitos, justamente para a gente poder amparar esse processo contínuo de transformação da cidade. E, evidentemente, tudo isso está regido por princípios e objetivos. E o que está aqui como pilar fundamental da nossa minuta é exatamente que o plano diretor ofereça ao poder público instrumentos aptos para que a gente possa garantir algumas coisas que são fundamentais, né? Garantir a função social da propriedade, garantir o direito pleno à cidade, no sentido de começarmos não, mas de diminuirmos as gritantes desigualdades que existem no território da cidade, tanto do ponto de vista do espaço, como do ponto de vista social, como do ponto de vista econômico, e, fundamentalmente, a gente construir bases para que a gente possa ter uma cidade com uma qualidade de vida muito melhor do que a que a gente hoje encontra aqui na cidade. A gente tem, basicamente, 3 grandes estratégias que regem todo o raciocínio do plano. E essas estratégias, elas promovem alguns casamentos, algumas associações que a gente considera muito necessárias e muito oportunas. A primeira grande estratégia é essa que a gente reúne a partir do que a gente está chamando da estruturação metropolitana. Aqui a gente quer promover um maior equilíbrio da cidade, sobretudo no que diz respeito à oferta de emprego e à oferta de moradia, que hoje são essas ofertas são muito desequilibradas, ou seja, a gente tem territórios de alta oferta de emprego e territórios e baixa oferta de moradia, e territórios de alta oferta de moradia e de baixa oferta de emprego, o que gera, primeiro, todas as desigualdades existentes na cidade, reduz as chances e oportunidades do conjunto, da totalidade da população,
e, fundamentalmente, também provoca grandes movimentos cotidianos que são muito penosos, muito onerosos para todo e qualquer um, que é exatamente o fato de que a gente tem aí um tempo médio de deslocamento acima de 1 hora para toda a população, né? E que onera tanto a ricos quanto a pobres, tanto quem mora em áreas muito afastadas, quanto quem mora em áreas do dito centro expandido. Na verdade, essa é uma questão que afeta a todos. E a gente quer, então, pensar uma estratégia de como a gente pode distribuir de forma mais equivalente as oportunidades no território, desconcentrando a cidade, tornando o acesso a bens, serviços e direitos urbanos mais facilitado para o conjunto da população. Mas, entretanto, isso não se resume apenas a uma lógica que se encerra nos limites do município de São Paulo. Por quê? Porque a gente sabe que não dá para pensar São Paulo apenas do ponto de vista do município. A gente vive numa metrópole, a gente tem não 11 milhões de habitantes na cidade, mas 20 milhões de habitantes na metrópole, que têm suas vidas e suas dinâmicas completamente associadas. A questão do clima, a questão do abastecimento de água, a questão da drenagem, ela não é uma questão municipal. Ela afeta igualmente a todos. A questão do transporte também não é uma questão municipal. Quem passa pelo metrô de São Paulo, que vem, a própria palavra metrô, tem na sua origem a ideia do metropolitano, ainda que o metrô hoje se insira apenas no município de São Paulo, ele, na verdade, é responsável por conduzir todos os fluxos metropolitanos, de quem está atravessando a metrópole e assim por diante. Então, a gente tem que ter uma estratégia de fato, pensar o protagonismo de São Paulo perante as dinâmicas, fluxos, atividades, etc., da metrópole, e, com isso, a gente poder, mais uma vez, reequilibrar as formas de uso que a gente vem encontrando aqui no nosso território. O segundo eixo, que é muito importante, o eixo estratégico, é exatamente a otimização dos investimentos públicos e dos investimentos privados através da associação entre a expansão da rede de infraestrutura, principalmente, prioritariamente, a infraestrutura de mobilidade, de transporte público de média e alta capacidade, com os investimentos imobiliários, com os investimentos públicos em expansão da rede de equipamentos, espaços públicos, bens e serviços urbanos. Então, a gente está aqui propondo uma estratégia onde a gente determina uma série de instrumentos que vão garantir que o desenvolvimento da cidade, que precisa existir, porque a gente está numa condição, de grande precariedade. A gente sabe que 1/3 da população mora em condições precárias, é muita gente. A gente, então, precisa agir, precisa transformar a cidade, precisa qualificar a cidade. Quanto a gente sabe que a gente tem um déficit violento, e a gente está vendo que o padrão, por exemplo, familiar, está mudando, e cada vez mais. Quando eu comecei a faculdade, a gente trabalhava na faculdade com o valor de 3,5 pessoas por família. Os meus professores aprenderam que a família média era de 5 pessoas. Hoje a gente está com 3,2 e, dependendo da área, como, por exemplo, a área central, 2,9, tendendo até diminuir isso. A gente vê uma população cada vez mais envelhecendo, que tem outras estruturas familiares, outras estruturas de vida. A gente tem toda uma mudança no padrão, como eu já disse, da família, e tudo isso, além do crescimento, nascimento de novas pessoas, vai gerando, além, é claro, de todas as casas que faltam, sobretudo moradia popular, vai gerando um crescente déficit, e a gente precisa acomodar todos com dignidade. Então, a gente está propondo estratégias onde todo esse processo de oferta de moradia se associa à oferta de equipamentos e se associa fundamentalmente à oferta de transporte. E, para isso, a gente, então, concebe isso que a gente está chamando os nossos eixos urbanísticos. Tudo isso eu vou explicar um pouco melhor depois. O terceiro grande eixo, e talvez um dos principais eixos, é exatamente a redução da vulnerabilidade. Como eu já disse, 1/3 da metrópole, 1/3 do município, da população
vive em condições subnormais, condições muito precárias, condições muito vulneráveis. E é, de fato, inaceitável que a gente tenha a cidade mais rica do país, em termos de possibilidades, recursos e tudo mais, e que a gente tenha essa profunda desigualdade que traz enormes prejuízos para a cidade como um todo, para a população como um todo, para o meio ambiente como um todo, para a economia como um todo, e assim por diante. Então, a gente tem que ter uma posição enérgica, uma posição muito clara, do ponto de vista de canalizar esforços e investimentos prioritários exatamente naqueles territórios que apresentam maior vulnerabilidade, de maneira que a gente possa, de fato, ir reduzindo gradualmente, isso vai ser bastante difícil, bastante prolongado, as desigualdades e a vulnerabilidade que tanto nos incomoda. Esses são os 3 grandes eixos. Como é que isso se transcreve no espaço, no território? Como é que a gente pode ver essas intenções, como é que a gente pode transcrever essas intenções no território da cidade? Esse é um grande desafio. Bom, a primeira coisa, a gente aqui o tempo inteiro está olhando a metrópole, né? A gente tem, para começar a pensar o conjunto de instrumentos e de regulações que vão nos permitir pensar essas estratégias, a gente dividiu o município de São Paulo em um conjunto de macro-áreas. O que são as macro-áreas? A gente identificou no território do município todas aquelas áreas, compartimentos, setores que têm características análogas, características parecidas, cujos problemas ou virtudes são semelhantes. Para cada conjunto que a gente consegue diferenciar de características semelhantes, a gente, então, pensa um conjunto específico de instrumentos. Por exemplo, nas áreas de proteção ambiental, que instrumento mais importante que a gente precisa? Não é um instrumento de preempção, que é o direito do poder público de compra de uma terra urbana. É, muito provavelmente, aqueles instrumentos que vão garantir a preservação daquele patrimônio ambiental. Por outro lado, numa área que tem muita concentração de imóveis com grande valor histórico, que fazem parte da nossa memória, o problema passa a ser outro, passam a ser instrumentos